Minha mãe faleceu em 15 de julho de 2024. Câncer de pâncreas. 17 meses de quimioterapia, internações hospitalares e noites em claro. Segurei sua mão até seu último suspiro. 8 meses depois, meu pai reuniu a família na casa de praia dela. A casa que ela comprou com a própria herança. A casa onde ela me ensinou a apreciar o pôr do sol. E então ele anunciou que eu era igual a ela, uma interesseira, disse ele. Não espere nada desta família. Em seguida, entregou as chaves para minha irmã. $2.800.000 sumiram. Assim, sem mais nem menos. 6 parentes assistiram. Ninguém disse uma palavra. Eu fiquei ali parada com $847 na minha conta bancária, sorri e disse, parabéns, Vanessa. Porque eu sabia algo que nenhum deles sabia. Minha mãe havia passado 2 anos se preparando exatamente para esse momento. Olá a todos, meu nome é Lilian Montgomery, tenho 28 anos. E está é a história de como o testamento secreto da minha mãe mudou tudo. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me contar sobre minha vida antes de tudo mudar. Sou professora do 3º ano na escola primária Jefferson, em Santa Mônica. 24 alunos, 6 deles no programa de merenda escolar gratuita. Ganho $52.000 por ano antes dos impostos. Depois dos impostos, plano de saúde e das parcelas do meu empréstimo estudantil, levo para casa cerca de $3.200 por mês. Meu apartamento é um estúdio de 37 metros quadrados no 3º andar de um prédio que não é reformado desde 1987. O elevador quebra 2 vezes por mês. A água quente é imprevisível. O aluguel é de $1.850, 42% do meu salário líquido. Meu consultor financeiro, se eu pudesse pagar provavelmente teria um ataque cardíaco. Eu dirijo um Honda Civic 2018 com 140 mil quilômetros rodados. O ar-condicionado parou de funcionar no verão passado. Pretendo consertá-lo, mas isso custaria $400, que eu não tenho. No dia que estou contando, minha conta bancária tinha exatamente $847,32. Lembro-me do valor exato porque tinha acabado de pagar o aluguel e estava contando os 14 dias para o meu próximo salário. Eis o que a maioria das pessoas não entende. Meu pai é Richard Montgomery, CEO da Montgomery Construction Corp. Ele possui 3 propriedades no sul da Califórnia. É membro do Rotary Club. Joga golfe com vereadores e incorporadores imobiliários. E eu moro num apartamento pequeno com o ar-condicionado quebrado, contando cada centavo até o dia do pagamento. A última vez que vi meu pai antes daquele dia na casa de praia foi no funeral da minha mãe. Ele estava na frente da igreja, recebendo condolências, apertando mãos, fazendo o papel de viúvo enlutado. Ele não me disse uma única palavra. Nenhuma. Sentei-me na 3ª fila, nem sequer na primeira, e vi estranhos abraçarem meu pai enquanto eu segurava o cachecol favorito da minha mãe no colo, tentando não desabar em lágrimas. Isso foi há 8 meses. E então Vanessa ligou. Meu telefone tocou numa terça-feira à noite. Eu estava corrigindo provas de ortografia, 24 provas, caneta vermelha na mão, um copo de macarrão instantâneo esfriando na minha mesa. O identificador de chamadas mostrou o nome da minha irmã, e meu estômago imediatamente se contraiu. Vanessa não me ligava há 3 semanas. Nem desde o funeral. Nem para saber como eu estava. Nem para perguntar como eu estava lidando com a situação. Nada. Lily. Sua voz era seca. Profissional. Sem um olá. Sem um como vai? Você tem algum documento da mamãe? Papai precisa verificar uma coisa. Larguei minha caneta vermelha. Que tipo de papelada? Não sei. Coisas legais, documentos, o que quer que minha mãe guardasse em seus arquivos. Vanessa, tentei manter a voz firme. Você está bem? Como você tem estado? Ela soltou um suspiro impaciente. Estou ocupada, Lily. Tenho um negócio de $4,2 milhões para fechar no mês que vem. Você sabe como é. Uma pausa. Bem, talvez não saiba. Deixei essa passar.
Venho deixando as coisas passarem a minha vida inteira. Enfim, ela continuou. Papai vai fazer uma reunião de família neste sábado na casa de praia para resolver as coisas da mamãe, o inventário dela. Você deveria vir. Sábado às 14 horas. Não se atrase. Outra pausa, e então ela acrescentou quase como um pensamento tardio. Quer dizer, você não tem nada a perder, né? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não é como se você tivesse algo a perder. Minha irmã, que não visitou nossa mãe uma única vez durante os últimos 8 meses de quimioterapia. Minha irmã, que estava ocupada demais correndo atrás de encomendas para segurar a mão da mamãe em seu último suspiro. Minha irmã, que tinha acabado de ser destaque na lista 30 Under 30 da revista Malibu Living, enquanto eu lavava comadres e dormia em cadeiras de hospital. Ela achava que eu não tinha nada a perder. Estarei lá, eu disse baixinho. Ótimo. Até sábado. Ela desligou sem se despedir. Fiquei ali sentado por um longo momento encarando meu ramen frio, me perguntando por que ainda esperava algo diferente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nos últimos 18 meses de vida da minha mãe. Câncer de pâncreas, estágio 3, quando foi descoberto. Os médicos deram a ela de 12 a 18 meses de vida. Ela viveu 17. Estive presente em cada um daqueles meses. Todas as terças e quintas-feiras, eu a levava de carro para a quimioterapia no Cedar Sinai, uma viagem de 90 minutos de ida e volta. Eu segurava o cabelo dela quando ela vomitava. Aprendi a trocar as bolsas de soro. Dormi em uma cadeira dobrável no quarto do hospital tantas noites que as enfermeiras começaram a me deixar um cobertor extra. Meu pai? Ele estava ocupado com o trabalho. Ele vinha ao hospital talvez uma vez por semana, ficava uns 20 minutos, checava o celular o tempo todo e ia embora. Ele dizia a todos que estava resolvendo as coisas em casa para que eu pudesse me concentrar na minha mãe. Vanessa? Ela veio 2 vezes. 2 vezes em 18 meses. Na primeira vez, ficou 1 hora e passou a maior parte do tempo no celular. A segunda vez foi um dia antes da minha mãe morrer, e ela só veio porque eu liguei chorando, dizendo que era o fim. Mas há algo a que não sai da minha cabeça. Uma noite, cerca de 3 semanas antes de ela falecer, minha mãe segurou minha mão. Seu aperto era fraco, mas seus olhos estavam vivos. Lúcidos. Lily, ela sussurrou. Eu cuidei de tudo para você. Achei que ela estivesse confusa, a morfina, o cansaço. Confira seus e-mails antigos, ela disse. A pasta marcada como o da mamãe. Não abra até que realmente precise dela. Assenti com a cabeça, sem entender. Prometa-me, insistiu ela. Eu prometo, mãe. Então ela sorriu, um sorriso verdadeiro, e fechou os olhos. Eu tinha me esquecido daquela conversa. O luto faz isso com a gente. Ele enterra as coisas. Mas, sentada no meu apartamento naquela terça-feira à noite, com as palavras de Vanessa ainda ecoando nos meus ouvidos, de repente me lembrei. Sábado, 1º de março de 2025, 14 horas. Cheguei ao número 1847 da Ocean View Lane com meu Honda Civic, o ar-condicionado quebrado, os vidros abertos e o cabelo despenteado pelo vento da estrada. A casa de praia se erguia de frente para o Pacífico, paredes totalmente brancas e janelas do chão ao teto. Minha mãe comprou esta casa em 1991 com a herança dos meus avós, antes mesmo de conhecer meu pai. Ela costumava me contar histórias sobre como a encontrou, sobre como se apaixonou pela forma como a luz incidia na sala de estar ao pôr do sol. Cheguei 5 minutos atrasado. O ar-condicionado finalmente parou de funcionar de vez em algum lugar perto do Malibu Canyon, e eu tive que encostar para deixar o motor esfriar. Quando entrei pela porta da frente, 8 pares de olhos se voltaram para mim. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa de jantar, a mesma mesa onde tínhamos tido jantares de ação de graças, festas de aniversário, onde minha mãe e eu costumávamos fazer quebra-cabeças em tardes chuvosas. Vanessa sentou-se à direita dele, na cadeira que costumava ser da mãe. Ela usava um blazer creme e brincos dourados, parecendo ter saído de um anúncio imobiliário. Tia Patrícia e tio Howard estavam lá, junto com meus primos Derek e Melissa. Todos me olharam como se eu fosse alguém que aparecesse no evento de gala de calça de moletom. Meu pai não me cumprimentou.
Ele apenas olhou para o seu Rolex e disse: Você está atrasado. O carro. Sente-se, Lilian. Sentei-me na extremidade oposta da mesa, na extremidade oposta à do meu pai, o lugar mais distante de todos. Ao puxar a cadeira, ouvi a tia Patrícia sussurrar para o tio Howard, não baixinho o suficiente, pobre Richard, tendo que lidar com uma filha que nem consegue cuidar de si mesma. Fingi que não ouvi. Mas ouvi. Olhei ao redor da sala para aquela família que nunca tinha me visto. E pensei na minha mãe. Ela havia se sentado naquela mesma sala, naquela mesma mesa, por 32 anos. Ela amava aquelas pessoas. Ela cozinhava para elas, as recebia em casa, lembrava-se de seus aniversários e datas comemorativas. E nenhuma delas a visitou no hospital. Meu pai pigarreou. Agora que todos finalmente chegaram, disse ele, olhando diretamente para mim, podemos começar. Meu pai se levantou e a sala ficou em silêncio. Ele tinha esse efeito nas pessoas, a presença de um CEO, o homem acostumado às salas de reuniões, contratos e a conseguir exatamente o que queria. Na mão, ele segurava um molho de chaves. Reconheci-as imediatamente. O chaveiro era uma pequena concha de prata, um presente que eu havia feito para minha mãe na terceira série, na época em que eu achava que desenhos com macarrão e pingentes de loja de artesanato eram o auge da sofisticação. Mamãe guardou aquele chaveiro por 23 anos. Sua mãe faleceu, disse meu pai. Sua voz era firme, ensaiada. E agora é hora de organizar os assuntos dela. Consultei nosso advogado de família e tomei algumas decisões sobre como lidar com o patrimônio dela. Ele fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras pairasse sobre a sala. Esta casa, continuou ele, gesticulando ao nosso redor, vai para Vanessa. O rosto da minha irmã se iluminou. Tia Patrícia assentiu com aprovação. Tio Howard murmurou algo sobre a escolha inteligente. Vanessa entende de imóveis, explicou meu pai. Ela sabe como maximizar o valor. Ela vai desenvolver a propriedade ou vendê-la no momento certo. De qualquer forma, ela estará em boas mãos. Fiquei completamente imóvel. Não me mexi. Não falei. Então meu pai se virou para mim. Quanto a você, Lilian, o jeito como ele disse meu nome, como se tivesse um gosto amargo na boca, você é igualzinha à sua mãe. Ele balançou a cabeça lentamente. Uma interesseira. Sempre tirando proveito, nunca contribuindo. 32 anos eu sustentei aquela mulher. E o que eu ganhei? Uma filha que não consegue nem consertar o próprio carro. A sala estava silenciosa. Ninguém me defendeu. Ninguém sequer pareceu desconfortável. Não espere nada desta família, disse meu pai. Você fez suas escolhas. Agora viva com eles. Ele entregou as chaves para Vanessa. Ela as pegou com um sorriso verdadeiro e genuíno, e disse: Obrigada, papai. Não vou te decepcionar. Sentei-me ali, com as mãos cruzadas no colo, o coração batendo tão forte que eu conseguia senti-lo na garganta. E então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Olhei para minha irmã e disse: Parabéns, Vanessa. Minha voz não tremeu. Meus olhos não lacrimejaram. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí daquela casa sem olhar para trás. Mas na minha mente, ouvi a voz da minha mãe: confira seus e-mails antigos. A pasta marcada como da mamãe um ponto. Voltei para casa dirigindo em silêncio. Sem rádio, sem telefonemas, apenas o som do vento pelas janelas abertas e o zumbido da estrada sob os pneus. Quando voltei para o meu apartamento, já eram quase 6 horas. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa através da minha pequena janela. Sentei-me na beirada da minha cama, a mesma cama que eu tinha desde a faculdade, com o colchão afundando no meio, e olhei em volta. 37 metros quadrados. Uma mini cozinha com um fogão de 2 bocas. Um banheiro tão pequeno que eu conseguia tocar as 2 paredes se esticasse os braços. Uma escrivaninha coberta de trabalhos de estudante e canetas vermelhas. Tenho $847 na minha conta bancária. O aluguel vence em 2 semanas, $1.850. Meu salário cai em 14 dias, $1.600 após os descontos. A conta não fechava. Nunca fechava.
Olhei para a foto da minha mãe na minha mesa de cabeceira. Era da minha formatura na faculdade. Ela estava radiante, com o braço em volta dos meus ombros, tão orgulhosa. Isso foi antes do diagnóstico, antes de tudo desmoronar. Mãe, sussurrei para o quarto vazio. Você disse que cuidava de tudo, mas eu não entendo como. E então me lembrei, confira seus e-mails antigos. A pasta marcada como a da mamãe. Peguei meu laptop, com os dedos tremendo levemente enquanto abria meu e-mail. Eu não checava aquela conta antiga há meses. Era a que eu tinha desde o ensino médio, cheia principalmente de spam e assinaturas de newsletters esquecidas. Percorri as pastas do lado esquerdo da tela, promoções, redes sociais, atualizações e lá, no final, estava uma pasta que eu havia criado anos atrás e da qual tinha me esquecido, da mamãe. Meu coração parou. Havia um e-mail dentro. Enviado em 15 de agosto de 2022. Assunto: só para seus olhos, meu bem. Eu cliquei para abrir. O e-mail era de 2 anos antes da morte da minha mãe, 2 anos antes do diagnóstico. Ela o escreveu quando estava saudável, lúcida e pensando no futuro. Minha querida Lily. Se você está lendo isso, significa que eu me fui e algo aconteceu que fez você precisar de ajuda. Eu te conheço, querida. Você não abriria isso se não fosse realmente necessário. Preciso te contar algo importante. A casa de praia é minha. Comprei-a em 1991 com a herança dos seus avós, 3 anos antes de me casar com seu pai. Sempre foi minha, registrada somente em meu nome. Seu pai sabe disso, embora tenha convenientemente esquecido ao longo dos anos. Fiz um novo testamento, um testamento particular. Trabalhei com uma advogada chamada Margaret Collins. O número dela é 5550147. O testamento está datado de 12 de agosto de 2022, foi testemunhado por 2 pessoas e autenticado em cartório. Uma cópia está guardada em um cofre no First Coastal Bank. Naquele testamento, deixei a casa de praia para você. Não porque você precise do dinheiro, Lily, mas porque você é a única que entende o verdadeiro significado daquela casa. Você é a única que se sentou comigo na varanda e assistiu ao pôr do sol. Você é a única que se lembra. Seu pai vai tentar ficar com ela. Ele vai tentar dá-la para Vanessa. Mas a lei está do seu lado, querida. A casa nunca foi dele para dar. Ligue para Margaret. Ela está esperando por você. Eu te amo. Mãe. Li o e-mail 3 vezes. Depois, li de novo. Minhas mãos tremiam. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, as primeiras lágrimas que derramei desde o funeral. Minha mãe sabia. Ela sabia exatamente o que meu pai faria. E passou 2 anos se preparando para esse momento. Peguei meu telefone e disquei o número. O telefone tocou 2 vezes antes de uma mulher atender. Serviços Jurídicos Collins, aqui é Margaret. Senhorita Collins. Minha voz falhou. Meu nome é Lilia Montgomery. Eu acho que minha mãe lhe contou sobre mim. Houve uma pausa, e então, suavemente, estava esperando sua ligação, Lilian. Algo dentro de mim se soltou. Pela primeira vez em 8 meses, senti que alguém estava do meu lado. Sua mãe me procurou em 2020, explicou Margaret. Ela queria ter certeza de que seus desejos seriam respeitados, independentemente do que acontecesse. Passamos 2 anos organizando tudo. O testamento, eu disse. É real? Muito autêntico. Assinado em 12 de agosto de 2022. 2 testemunhas, Nancy Wheeler e Robert Torres. Autenticado por James Patterson, tabelião da Califórnia número 4521. O original está em um cofre no First Coastal Bank, e tenho cópias autenticadas em meu escritório. Soltei um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. A cláusula 3.2, continuou Margaret, especificamente declara que a propriedade em 1847 Ocean View Lane, Malibu, Califórnia, é transferida integral e permanentemente para você, Lily Eleanor Montgomery. Sua mãe usou seu nome do meio para garantir que não houvesse absolutamente nenhuma confusão. Meu pai, eu disse. Ele já deu a casa para minha irmã. Ele anunciou isso hoje.
Ele pode anunciar o que quiser. Ele não tem autoridade legal para transferir uma propriedade que não lhe pertence. A voz de Margaret era calma e profissional, mas eu conseguia sentir a firmeza por trás dela. No entanto, precisamos agir rápido. Se eles tentarem registrar a documentação antes de apresentarmos sua reivindicação, as coisas podem se complicar. Quão rápido? Ouvi dizer que agendaram um avaliador para a próxima semana. Precisamos agir antes disso. Minha mente estava a mil. O que eu preciso fazer? Você pode vir ao meu escritório amanhã? Temos muito que conversar. Ok, pessoal. A história está ficando cada vez mais interessante. Lily acabou de descobrir que sua mãe deixou um testamento secreto para ela, e seu pai não faz ideia. Se vocês estivessem no lugar da Lily, o que fariam? Confrontariam o pai diretamente ou resolveriam a situação discretamente com a ajuda de advogados? Deixem suas respostas nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E se você está gostando desta história, por favor, clique no botão gostei e inscreva-se no canal, caso ainda não o tenha feito. Isso ajuda muito o canal, e eu não quero que você perca o que acontece a seguir porque, acredite, fica ainda mais louco. Agora, vamos continuar. Na noite seguinte, meu telefone tocou novamente. Desta vez, não era um número que eu queria ver. Vanessa. Quase não respondi, mas algo me dizia que eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Lily. Sua voz estava diferente agora, aguda, desconfiada. Você tem falado com alguém sobre a casa de praia? Mantive minha voz neutra. O que você quer dizer? O avaliador ligou para o meu pai hoje. Disse que há algum problema com os registros de propriedade. Algo sobre a necessidade de verificar a documentação. Ela fez uma pausa. Você não saberia nada sobre isso, saberia? Refleti sobre meu encontro com Margaret naquela manhã, a pilha de documentos que ela me mostrou, as cópias autenticadas do testamento da minha mãe, os registros de propriedade do cartório de registro de imóveis. Sou professora do 3º ano, Vanessa. O que eu saberia sobre registros de imóveis? Não se faça de desentendido comigo. Sua voz ficou fria. Se você está tentando aprontar alguma coisa, se você foi atrás de algum advogado pelas costas do papai? Não agi pelas costas de ninguém. Então me explique por que de repente surgiu um problema com a casa que papai me prometeu. Respirei fundo. Talvez, disse com cautela, o problema não seja comigo. Talvez o problema seja que o papai te prometeu algo que não era da parte dele. Silêncio do outro lado da linha. O que isso quer dizer? Significa que você deve perguntar ao papai sobre o testamento da mamãe. O verdadeiro. Mais silêncio. Então, se você está aprontando alguma coisa, Lily, vai se arrepender. Papai não vai deixar você se safar dessa. Nem eu. Boa noite, Vanessa. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Pela primeira vez na vida, eu não havia recuado diante da minha irmã. E a sensação era aterradora. Mas também parecia certa. Terça-feira, 4 de março de 2025. Escritório de Margaret Collins, no número 1200 da Wilshire Boulevard. O prédio era modesto, um complexo comercial de 3 andares com um pequeno estacionamento. Nada extravagante, nada que gritasse riqueza. Eu já gostava disso nela. Margaret estava na casa dos 50, com os cabelos grisalhos presos num coque impecável e óculos de leitura no nariz. Seu escritório era organizado, eficiente, repleto de livros jurídicos e certificados emoldurados. Sente-se, Lillian, disse ela, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Deixe-me mostrar com o que estamos trabalhando. Ela abriu uma pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa. Este é o testamento da sua mãe. Ela bateu em um documento grosso com capa azul. Assinado em 12 de agosto de 2022. Testemunhado por Nancy Wheeler e Robert Torres, ambos tabeliães em situação regular. Autenticado por James Patterson, tabelião da Califórnia número 4521. Observei as assinaturas, a letra da minha mãe, os laços e curvas familiares que eu via em cartões de aniversário e listas de compras desde sempre. E aqui,
continuou Margarete, apontando para um parágrafo específico, está a cláusula 3.2. Li em voz alta: o imóvel localizado em 1847 Ocean View Lane, Malibu, Califórnia, é transferido integral e permanentemente para minha filha mais velha, Lilia Eleanor Montgomery. Ela usou seu nome completo, disse Margarete, incluindo seu nome do meio, Eleanor, em homenagem a ela. Não há ambiguidade, não há espaço para interpretações errôneas. E este testamento substitui completamente o antigo, aquele de 2015. A lei da Califórnia é clara: o testamento válido mais recente prevalece. O advogado do seu pai pode tentar contestar, mas não terá sucesso. Sua mãe era mentalmente capaz. O documento foi devidamente testemunhado e autenticado em cartório, e foi registrado no condado. Encarei os papéis, o último presente da minha mãe. O que acontece agora? Agora, disse Margarete, vamos garantir que seu pai não possa doar o que não lhe pertence. Quinta-feira, 6 de março de 2025. Eu estava no meio de uma aula de divisão longa quando meu celular vibrou na gaveta da minha mesa. Ignorei: 24 alunos do terceiro ano não esperam por ligações pessoais, mas durante o intervalo do almoço, verifiquei meu correio de voz. Senhora Montgomery, aqui é Thomas Reed, do Coastal Appraisal Group. Estou cuidando da avaliação do imóvel localizado no endereço 1847 Ocean View Lane, em Malibu. Há uma irregularidade nos registros de propriedade e preciso falar diretamente com a senhora. Por favor, retorne a minha ligação assim que possível. Liguei para ele de volta da sala dos professores, com o coração disparado. Senhorita Montgomery, obrigado por retornar minha ligação. Sua voz era profissional e pausada. Fui contratado para avaliar a propriedade em Ocean View Lane para uma possível transferência, procedimento padrão. Verificamos a titularidade, avaliamos o valor e preparamos a documentação. Eu entendo. Eis a questão. Ele fez uma pausa. Quando consultei os registros do cartório de registro de imóveis, encontrei algo inesperado. De acordo com os documentos arquivados, a propriedade foi transferida por meio de um testamento feito por Eleanor Montgomery, com efeito a partir de sua morte. E, o beneficiário listado não é Richard Montgomery nem Vanessa Montgomery. Outra pausa. É você, Lilia Eleanor Montgomery. Fechei os olhos. Ouvir isso de um estranho, um terceiro imparcial, tornou tudo real de uma forma que os documentos de Margarete não haviam conseguido. Verifiquei isso 3 vezes, continuou Thomas. O testamento foi devidamente registrado, devidamente autenticado e tem validade legal. Não sei por que o Sr. Richard Montgomery acredita ter autoridade para transferir essa propriedade para alguém, mas, de acordo com os registros oficiais, ele não tem. Obrigado por me contar, Sr. Reed. Sou obrigado a fornecer informações precisas, e a informação precisa é que você é o proprietário legal daquele imóvel. Ele pigarreou. Achei que você deveria saber disso antes da leitura formal na semana que vem. Sexta-feira, 7 de março de 2025, 19h30. Eu estava corrigindo provas quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava pai a um contato que eu não atualizava há anos. Lilia. Sua voz era tensa, controlada, a voz que ele usava em negociações comerciais quando as coisas não iam bem. Precisamos conversar. Sobre o quê? Não brinque comigo. Um suspiro profundo. O avaliador disse que há um problema com os registros da casa de praia. Algo sobre um testamento diferente. Você sabe alguma coisa sobre isso? Larguei minha caneta vermelha. Não sei do que você está falando. Eu não sou idiota, Lilia. Se você andou conspirando com algum advogado que sua mãe contratou, mamãe tinha seu próprio advogado. A pergunta ficou pairando no ar. Quase pude ouvi-lo recalculando. Não é essa a questão, disse-ele finalmente. A questão é que haverá uma leitura formal do testamento no próximo sábado, às 10 horas. No escritório Morrison & Associates. Você precisa estar lá. Morrison e Associados. O escritório do advogado dele. O escritório do nosso advogado de família. David Morrison cuidou dos nossos assuntos por 15 anos. Quase sorri. Meu pai estava tão confiante, tão certo de que seu advogado, seu escritório, suas regras lhe dariam vantagem.
Estarei lá, eu disse. E Lilian, disse ele, baixando a voz. Seja lá o que você pense que está fazendo, seja lá qual for o plano que você tem arquitetado, não vai funcionar. Eu construí esta família. Eu ganhei o dinheiro. Eu tomo as decisões. Sua mãe entendia isso, mesmo que nem sempre gostasse. Será que ela fez isso? O que? Será que a mãe entendeu isso? Ou será que ela apenas deixou você acreditar que sim? Silêncio. Sábado, 10 horas. Não se atrase. Ele desligou. Sentei-me ali, no silêncio do meu apartamento, olhando para a pilha de trabalhos não corrigidos, a foto da minha mãe, o laptop onde o e-mail dela ainda brilhava na tela. Meu pai achava que estava me convocando para o seu território. Seu advogado, suas regras, seu jogo. Ele não fazia ideia de que minha mãe vinha planejando isso há anos. A semana entre aquele telefonema e a leitura do testamento foi a mais longa da minha vida. 7 dias, 168 horas e cada uma delas pareceu caminhar em areia movediça. Vanessa me mandou 7 mensagens. Cada mensagem era pior que a anterior. Segunda-feira, eu sei que você está aprontando alguma coisa. Papai está furioso. Terça-feira, você vai passar vergonha. Desista agora mesmo. Quarta-feira, aquela casa é minha. Papai me prometeu. Quinta-feira, você sempre teve inveja de mim. Isso é patético. Sexta-feira, se você aparecer no sábado e causar um escândalo, nunca mais falarei com você. Sábado de manhã, 6 horas, última chance. Desista agora, e talvez papai te perdoe. Sábado de manhã, 8 horas, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não respondi a nenhuma delas. Tia Patrícia ligou na quarta-feira. Querida, disse ela naquele tom condescendente que eu ouvi a vida toda. Eu sei que você está passando por um momento difícil, a perda da sua mãe, as dificuldades financeiras. É compreensível que você se sinta desesperada, mas precisa saber qual é o seu lugar. Seu pai trabalhou tanto para construir esta família. Não o envergonhe. Agradeci a ela pela preocupação e desliguei. Na escola, meus alunos perceberam que algo estava diferente. Maia, uma menina quieta com tranças e grandes olhos castanhos, veio até minha mesa durante o horário de leitura livre. Senhorita Montgomery, a senhora está bem? Olhei para ela, essa menina de 8 anos que enxergava mais do que a maioria dos adultos, e sorri. Estou passando por um momento difícil agora, Maia, mas tudo vai ficar bem. Minha mãe diz que quando as coisas ficam difíceis, você tem que ser corajoso mesmo quando está com medo. Sua mãe é muito sábia. Naquela noite, a noite anterior à leitura, sentei-me na minha cama e olhei para a foto da minha mãe. Estou com medo, mãe, sussurrei. Mas não vou deixar que eles te apaguem. Não vou deixar que eles vençam. A foto não respondeu, mas de alguma forma senti que ela me ouviu. Sexta-feira, 14 de março de 2025, 23 horas e 47. Eu estava quase dormindo quando meu telefone tocou. Pai. Fiquei olhando para a tela por 3 toques antes de atender. Lilian. Sua voz estava diferente agora, mais suave, quase cautelosa. Preciso que você me ouça. Já é quase meia-noite. Eu sei. Eu sei. Uma longa pausa. Tenho pensado no amanhã. Em tudo. Sentei-me na cama, subitamente desperta. Eu sei que existe outro testamento, disse ele. Sei que sua mãe fez algo pelas minhas costas e sei que você tem conversado com o advogado dela. Eu não confirmei nem neguei. Apenas esperei. Eis o que estou oferecendo. Sua voz voltou ao tom profissional. Vá embora. Não apareça amanhã. Esqueça tudo que sua mãe escreveu naquele documento, e eu lhe darei $50.000 em dinheiro vivo. Suficiente para quitar suas dívidas estudantis, consertar seu carro e talvez até dar entrada em um apartamento de verdade. $50.000. Por um instante, apenas um instante, pensei nisso. $50.000 mudariam minha vida. Significaria o fim de contar moedas, o fim do ar-condicionado quebrado, o fim de ter que escolher entre comprar comida e abastecer o carro. Mas aí eu fiz as contas.
Pai, eu disse devagar, a casa de praia vale 2,8 milhões de dólares. Você está me oferecendo 50 mil. Isso é 1,8% do valor dela. Silêncio. Você está me pedindo para abrir mão do último desejo da minha mãe? A casa que ela comprou com a própria herança. O lugar onde ela passou seus dias mais felizes, por menos de 2% do seu valor. Não se trata de porcentagens, Lilian. Trata-se de família. Trata-se de saber qual é o seu lugar. Meu lugar. Deixei as palavras pairarem no ar. Você quer dizer o lugar onde eu estou sempre errada? Onde eu sou sempre inferior a Vanessa? Onde eu sou uma interesseira igualzinha à minha mãe? Eu não quis dizer? Sim, você fez. Minha voz estava firme agora, calma. Você falou sério em cada palavra. E a mamãe também, quando escreveu aquele testamento. Ela sabia exatamente o que você faria. E ela se certificou de que eu estaria protegida. Lilian, te vejo amanhã, pai. Boa noite. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Pela primeira vez na vida, eu havia enfrentado meu pai e não ia recuar. Sábado, 15 de março de 2025, às 7 horas da manhã. Acordei antes do despertador. O sol estava começando a nascer, pintando meu pequeno apartamento com tons de dourado e rosa. Tomei banho, sequei o cabelo e vesti o vestido preto que minha mãe me deu de presente no meu aniversário de 25 anos. Simples, elegante, o tipo de vestido que ela sempre dizia que me fazia parecer com a mulher que estou me tornando. Eu não o usava desde o funeral dela. Preparei café na minha máquina de cápsulas e sentei-me à minha mesa, olhando mais uma vez o e-mail da minha mãe. Eu te amo, você jamais poderá imaginar. Às 8h30, liguei para Margarete. Você está pronto? Ela perguntou. Tão preparado quanto jamais estarei. Ótimo. Chegarei 15 minutos depois de você. Não queremos que eles saibam que estamos conectados até o momento certo. E se eles questionarem o testamento, que questionem o quanto quiserem. A lei está do nosso lado. Uma pausa. Lilian, eu faço isso há 30 anos. O testamento da sua mãe é incontestável. Ela garantiu isso. Agradeci e desliguei. Às 9 horas, entrei no meu Honda Civic com os vidros abaixados, o ar-condicionado quebrado e tudo, e comecei a dirigir até Malibu. O trânsito estava tranquilo para uma manhã de sábado. Peguei a Pacific Coast Highway, observando o oceano brilhar à minha esquerda, pensando em todas as vezes que minha mãe e eu fizemos esse mesmo trajeto juntas. Ela sempre baixava os vidros do carro e respirava o ar salgado, sorrindo como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. Estou fazendo isso por você, mãe, sussurrei para o carro vazio. Não vou deixar que levem o que é seu. Às 9h45, entrei no estacionamento da Morrison & Associates. O prédio era elegante, moderno, todo de vidro e aço. O tipo de lugar que meu pai gostaria. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. O vestido da minha mãe, os brincos de pérola da minha avó, meu próprio olhar fixo. Eu estava pronto. A sala de conferências da Morrison & Associates era exatamente o que eu esperava, mesa de mogno, cadeiras de couro, janelas do chão ao teto com vista para o Pacífico, uma sala projetada para intimidar. Quando entrei, 12 pares de olhos se voltaram para me olhar. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa, vestindo seu terno cinza escuro e seu Rolex, com toda a pinta de CEO que era. Vanessa sentou-se à direita dele, no antigo lugar da minha mãe, usando um blazer creme e joias douradas, com o cabelo perfeitamente penteado. David Morrison, o advogado da família, estava sentado à esquerda do meu pai, com uma pilha de documentos à sua frente. Tia Patrícia e tio Howard estavam presentes, juntamente com Derek e Melissa. 2 representantes do First Coastal Bank ocupavam lugares perto do centro da mesa. Thomas Reed, o avaliador, sentou-se perto da janela. Um tabelião e 2 pessoas que eu não reconheci, testemunhas, presumi, completavam o grupo. 12 pessoas, 11 das quais achavam que eu estava prestes a ser humilhado. Você chegou cedo, disse meu pai. Não era um elogio. Eu não queria me atrasar. Caminhei até a outra extremidade da mesa e sentei-me no lugar exatamente em frente ao meu pai, o lugar que separava a sala inteira de nós.
Vanessa deu um sorriso irônico. Que vestido bonito! Não é uma peça antiga da minha mãe? Ela me deu. Faz sentido. Ela sempre dava as sobras para você. Não respondi. Apenas cruzei as mãos sobre a mesa e esperei. David Morrison pigarreou. Se todos estiverem prontos, podemos começar. Ele abriu a pasta. Estamos aqui hoje para tratar formalmente do espólio de Eleanor Grace Montgomery, falecida em 15 de julho de 2024. Tenho em mãos o último testamento da Sra. Montgomery, datado de 3 de setembro de 2015. Olhei para o relógio na parede, 10h02. Margaret chegaria em 13 minutos. Que designa Richard Alan Montgomery como principal beneficiário e executor do espólio, com plena autoridade para distribuir os bens da forma que achar melhor. Meu pai assentiu com a cabeça, satisfeito. De acordo com este documento, continuou Morrison, o Sr. Montgomery optou por transferir a propriedade localizada no número 1847 da Ocean View Lane para sua filha, Vanessa Clare Montgomery. O sorriso de Vanessa se alargou. Então Thomas Reed, o avaliador, levantou a mão. Sinto muito, disse ele, mas pode haver um problema com isso. O quarto ficou em silêncio. David Morrison franziu a testa. Sr. Reed, esta é uma leitura formal de testamento. Se o senhor tiver alguma dúvida sobre a avaliação, não se trata da avaliação. A voz de Thomas Reed era calma e profissional. Trata-se dos registros de propriedade. O maxilar do meu pai se contraiu. E quanto a eles? Quando consultei os registros de propriedade no cartório de registro de imóveis do condado, encontrei uma discrepância. O testamento de 2015 lista o Sr. Montgomery como beneficiário do espólio, mas há um documento mais recente arquivado. O sorriso de Vanessa vacilou. O que você quer dizer com o mais recente? Um testamento datado de 12 de agosto de 2022, devidamente testemunhado, devidamente autenticado em cartório e registrado no condado. Ele substitui o documento de 2015. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Isso é impossível. Eleanor jamais faria isso, ela não teria feito isso. Pai. Vanessa agarrou o braço dele. Sente-se. Obviamente, isto é algum tipo de engano. Mas eu conseguia ver o pânico nos olhos dela, o mesmo pânico que começava a se espalhar pelo rosto do meu pai. Não há engano, disse Thomas. Verifiquei os registros 3 vezes. O testamento de 2022 é legítimo. David Morrison parecia ter engolido algo azedo. Sr. Montgomery, o senhor nunca mencionou. Porque eu não sabia. A voz do meu pai estava se elevando agora. Eleanor nunca me falou sobre nenhum outro testamento. A porta da sala de conferência se abriu. Todas as cabeças na sala se viraram. Margaret Collins entrou, calma e serena, carregando uma pasta de couro. Vestia um terno azul marinho, com os cabelos grisalhos presos para trás, e sua expressão era indecifrável. Bom dia, disse ela. Peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Margaret Collins. Fui advogada pessoal de Eleanor Montgomery de 2020 até seu falecimento. O rosto do meu pai empalideceu. Tenho aqui, continuou Margaret, colocando sua pasta sobre a mesa, a cópia original do testamento de Eleanor Montgomery, datado de 12 de agosto de 2022, testemunhado por Nancy Wheeler e Robert Torres, e autenticado por James Patterson, tabelião da Califórnia número 4521. Ela abriu a pasta e retirou um documento grosso com capa azul. E de acordo com a cláusula 32 deste testamento, a propriedade situada em 1847 Ocean View Lane, Malibu, Califórnia, é transferida integral e permanentemente para a filha mais velha de Eleanor. Ela olhou diretamente para mim. Lilia Eleanor Montgomery. A sala explodiu em alvoroço. Muito bem, pessoal, este é o momento que estávamos esperando. Margaret acabou de entrar com o testamento verdadeiro, e todo o plano de Richard está desmoronando. Vocês conseguem imaginar a cara dele agora? Uma pergunta rápida: o que você acha que Richard vai fazer agora? Ele vai aceitar a derrota ou vai lutar? Deixe seu palpite nos comentários. E se você está gostando dessa história, clique no botão curtir agora mesmo. Leva só um segundo e me ajuda muito.
Além disso, você com certeza não vai querer perder o que acontece a seguir, porque o drama está só começando. Vamos continuar. Meu pai estava gritando naquele momento. Isso é fraude. Lilia manipulou a mãe quando ela estava doente. Eleanor não estava em seu juízo perfeito. Margaret não hesitou. Sr. Montgomery, este testamento foi lavrado em 12 de agosto de 2022, 2 anos antes de sua esposa ser diagnosticada com câncer de pâncreas. Ela estava em perfeita saúde na época da assinatura. Possuo registros médicos para comprovar isso, caso o senhor deseje contestá-lo judicialmente. Ela não poderia ter feito isso. Eleanor jamais faria isso. Eleanor podia, e ela o fez. A voz de Margaret era aço envolto em seda. Ela me procurou porque queria garantir que seus desejos fossem respeitados. Ela sabia exatamente o que aconteceria depois que ela partisse e tomou medidas para proteger sua filha. Vanessa se levantou, com o rosto corado. Isso é uma loucura. Meu pai me prometeu aquela casa. Eu já tenho clientes agendados. Já assumi compromissos. Compromissos de venda de imóveis que não lhe pertencem? Margaret ergueu uma sobrancelha. Isso parece ser um problema para você, não para o meu cliente. David Morrison ergueu as mãos. Pessoal, por favor, vamos dedicar um momento para revisar a documentação. Sem dúvida. Margaret deslizou o testamento pela mesa até ele. Você encontrará tudo em ordem. Assinaturas, testemunhas, autenticação, registro no cartório. Também trouxe cópias autenticadas do First Coastal Bank, onde o original estava guardado. Um dos representantes do banco assentiu com a cabeça. Posso confirmar que o documento em nosso cofre corresponde exatamente a esta cópia. Thomas Reed se pronunciou novamente. E os registros do condado também comprovam isso. No que diz respeito ao estado da Califórnia, Lilia Montgomery é a proprietária legal daquele imóvel desde 15 de julho de 2024, a data do falecimento de Eleanor Montgomery. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para meu pai. Seu rosto, que antes era vermelho, agora estava pálido. Suas mãos se agarravam à borda da mesa como se ele pudesse cair sem ela. Você, disse ele, olhando fixamente para mim. Você sabia. Você sabia o tempo todo. Encarei o seu olhar. Não, pai. Eu não sabia. Só depois que você me chamou de interesseira e deu minha herança para Vanessa. Por um instante, ninguém se mexeu. Então Vanessa se virou para mim, com a voz trêmula de fúria. Você planejou isso. Você e a mamãe, vocês planejaram tudo isso para me humilhar. Eu não planejei nada, Vanessa. Foi a mamãe. E ela fez isso porque sabia exatamente como você e o papai me tratariam depois que ela se fosse. Isso não é. Nós não fizemos. Você não a visitou nenhuma vez nos últimos 8 meses de vida dela. Minha voz era baixa, mas ecoava pela sala. Nenhuma vez. Eu estava lá todos os dias, em todas as sessões de quimioterapia, todas as noites no hospital. E você não tinha tempo nem para um telefonema. A boca de Vanessa abriu e fechou. Nenhum som saiu. Meu pai encontrou sua voz. Não se trata de visitas. Trata-se do que é certo. Essa casa deve permanecer na família. Vai ficar na família, eu disse. Vai ficar comigo. Você não merece isso. Você nunca conquistou nada na vida. Conquistei o amor da minha mãe. Levantei-me lentamente. Conquistei a confiança dela. E conquistei o direito de cumprir seus últimos desejos. David Morrison pigarreou. Sr. Montgomery, receio que a documentação pareça estar em ordem. Se desejar contestar o testamento, precisará apresentar uma impugnação formal, mas devo alertá-lo, os fundamentos para anular um testamento devidamente lavrado são extremamente restritos. Então encontrarei motivos. Meu pai bateu com a mão na mesa. Vou provar que ela não era competente. Vou provar que Lilia a coagiu. Margaret deu um passo à frente. Sr. Montgomery, eu aconselharia veementemente contra essa linha de ação. Sua esposa foi examinada por seu médico 2 semanas antes de assinar este testamento. Tem uma carta confirmando sua sanidade mental.
Qualquer contestação que o senhor apresentar não só fracassará, como se tornará pública. Ela deixou isso ser assimilado. Você realmente quer que o Rotary Club saiba que você tentou roubar a herança da sua filha acusando sua falecida esposa de incompetência? Meu pai ficou muito, muito quieto. O silêncio na sala era sufocante. Olhei ao redor da mesa, para meu pai, pálido e tremendo de raiva, para Vanessa, com o rímel começando a borrar enquanto lágrimas de frustração brotavam em seus olhos, para a tia Patrícia e o tio Howard, que de repente não conseguiam me encarar, para os advogados, banqueiros e testemunhas que vieram esperando uma simples transferência de propriedade e, em vez disso, presenciaram o desmoronamento da fachada cuidadosamente construída pela minha família. Respirei fundo. Não vim aqui para me vingar, eu disse. Minha voz era firme, calma, a voz que eu usava quando explicava conceitos difíceis para meus alunos da terceira série. Vim aqui para honrar os desejos da minha mãe. Meu pai começou a falar, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. Ele parou. Acho que estava em choque demais para fazer qualquer outra coisa. A casa de praia é minha. Não fui eu que decidi, foi a mamãe. Ela a comprou com o próprio dinheiro antes mesmo de te conhecer. Ela amava aquela casa. Ela me criou naquela casa e queria que eu a tivesse. Eu me virei para Vanessa. Sinto muito que você tenha feito promessas que não pode cumprir. Sinto muito que você tenha contado com algo que não era seu, mas a culpa não é minha. E também não é culpa da mamãe. Então olhei para o meu pai, olhei para ele de verdade. Você chamou a mamãe de interesseira. Você me chamou de interesseira na frente de toda a nossa família. Fiz uma pausa. Mamãe dedicou 32 anos da sua vida a amar você. Ela preparou suas refeições, criou seus filhos, apoiou seu negócio e nunca pediu reconhecimento. E você a retribuiu insultando sua memória no momento em que ela se foi. Seu maxilar se contraiu, mas ele não disse nada. Não preciso que você se desculpe, continuei. Não preciso que você entenda. Mas preciso que você saiba disto, nunca mais permitirei que ninguém desrespeite minha mãe. Nem você, nem Vanessa, nem ninguém. Peguei minha bolsa. Margarete cuidará da documentação. A transferência deverá ser concluída em 30 dias. Caminhei em direção à porta. Eu estava quase na porta quando Thomas Reed me alcançou. Senhora Montgomery. Ele caminhou ao meu lado enquanto eu atravessava o saguão. Eu só queria dizer que sua mãe era claramente uma mulher notável. Parei e me virei para olhá-lo. Ela planejou tudo isso com anos de antecedência, continuou ele. O testamento, o registro, a documentação. Ela se certificou de que tudo estivesse em ordem para que, quando chegasse a hora, não houvesse dúvidas sobre suas intenções. Ele balançou a cabeça, com um pequeno sorriso no rosto. Em 30 anos de experiência em avaliação de imóveis, nunca vi nada parecido. Ela sempre pensava no futuro, eu disse suavemente. Mesmo quando estava doente, ela pensava em todos os outros. Você deveria se orgulhar. Eu sou. Ele assentiu com a cabeça e voltou em direção à sala de conferências. Atravessei as portas de vidro e saí para o sol da Califórnia. O estacionamento estava silencioso. Meu Honda Civic estava estacionado num canto, com os vidros ainda abaixados por causa da entrada, parecendo pequeno e surrado ao lado dos BMWs e Mercedes que ocupavam as outras vagas. Eu não me importava. Entrei no meu carro, coloquei as mãos no volante e fiquei sentado ali por um instante. Eu tinha feito isso. Eu havia entrado no território do meu pai, o escritório de seu advogado, cercado por sua família e seus aliados, e eu havia vencido. Não porque eu tenha lutado, não porque eu tenha gritado, chorado ou implorado. Porque minha mãe me amou o suficiente para me proteger, mesmo depois de morta. Dirigi até a praia. Não até a casa, ainda não. Apenas até um trecho tranquilo de areia onde eu pudesse ver as ondas e sentir a brisa salgada no rosto. Eu consegui, mãe, sussurrei para o oceano. Eu consegui. As consequências vieram mais rápido do que eu esperava. 3 dias após a leitura do testamento, terça-feira, 18 de março de 2025, meu telefone vibrou com um alerta do Google que eu havia configurado para o nome de Vanessa. Um velho hábito da época em que eu acompanhava as matérias sobre ela em revistas.
Negócio imobiliário em Malibu fracassa após disputa de propriedade. O artigo não citou nomes diretamente, mas qualquer pessoa do ramo saberia exatamente de quem se tratava. Uma corretora de imóveis em ascensão havia prometido a um cliente importante, identificado apenas como Grupo Artley, que conseguiria entregar uma propriedade privilegiada à beira-mar como parte de um pacote de desenvolvimento de 4,2 milhões de dólares. Quando a propriedade em questão passou a ser contestada, o negócio fracassou. O Grupo Artley desistiu. Perda de 4,2 milhões de dólares. A comissão de Vanessa teria sido de 126 mil dólares. Naquela noite, meu telefone tocou. Era o número da Vanessa. Quase não respondi, mas algo me disse que eu precisava ouvir isso. Você arruinou a minha vida. Sua voz estava rouca, áspera. Ela estivera chorando. Você entende isso? Você arruinou tudo pelo que eu trabalhei. Vanessa. Eu ia ser alguém. Ia me tornar sócio da agência. E agora todo mundo sabe que eu prometi algo que não pude cumprir. Você prometeu algo que não era sua obrigação prometer. Deveria ter sido meu. Papai disse. Papai estava errado. Mantive a voz calma. E você também. Passou os últimos 8 meses da vida da mamãe atrás de ofertas em vez de se despedir, e agora está me culpando porque seus atalhos acabaram te alcançando. Silêncio, e então, em silêncio. Você não entende como é a pressão, a competição. Você tem razão. Eu não sei. Mas eu entendo como é segurar a mão da sua mãe enquanto ela morre. E você perdeu isso. Eu desliguei. 2 semanas depois, sábado, 29 de março de 2025, as consequências chegaram ao meu pai. Tia Patrícia me ligou. Não exatamente para se desculpar, mas quase. Lilian, eu queria que você soubesse que sinto muito pelo que eu disse na casa de praia, por não ter me manifestado quando seu pai. Ela parou de falar. Eu não sabia do testamento da sua mãe. Nenhum de nós sabia. Eu sei que seu pai. Ele não está bem. A história se espalhou. As pessoas do Rotary Club ficaram sabendo do ocorrido. Pediram para ele se afastar do comitê organizador do evento de gala. Não fiquei surpreso. Meu pai construiu sua reputação como um homem íntegro, um homem de família, um pilar da comunidade. A imagem dele tentando roubar a herança da filha enquanto insultava a esposa falecida não se encaixava exatamente nessa narrativa. Alguns de seus sócios têm se mostrado distantes, continuou Patrícia. Há rumores disso. Que tipo de conversa? Aquele tipo de dor. Questionamento sobre seu discernimento, seu caráter. Ela suspirou. Ele provocou isso, Lilian. Agora eu percebo. Mas ele continua sendo meu irmão. Eu entendo. Naquela noite, às 23h47, exatamente 2 semanas depois de sua oferta de 50 mil dólares à meia-noite, meu pai ligou. Lilian. Sua voz era diferente, mais grave. Preciso que você volte para casa. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre consertar as coisas. Sobre sermos uma família novamente. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade. Pai, você quer conversar porque está arrependido ou porque está envergonhado? Ele não respondeu. Vou pensar nisso, eu disse. Mas não vou voltar para casa para te ajudar a manter as aparências. Se você quer conversar, tem que ser sério. Desliguei antes que ele pudesse responder. Passei os dias seguintes pensando na ligação do meu pai. Uma parte de mim, a parte que passou 28 anos tentando obter sua aprovação, queria acreditar que ele havia mudado, queria acreditar que perder sua reputação e seu prestígio na comunidade finalmente o fizeram enxergar seus erros. Mas o resto de mim sabia que não era bem assim. Meu pai não se arrependeu de ter me machucado. Ele se arrependeu de ter sido pego. Ele não estava ligando porque sentia minha falta. Ele estava ligando porque precisava da minha ajuda para recuperar sua imagem. Liguei para ele novamente na quarta-feira à noite. Pai. Lilian. Um misto de alívio e emoção transbordou em sua voz. Que bom que você ligou. Quando você pode vir aqui? Podemos jantar, conversar e resolver as coisas.
Não vou aí. Silêncio. Tenho pensado sobre o que você perguntou, continuei, sobre sermos uma família novamente. E percebi algo. O que é isso? Você não quer uma família. Você quer uma plateia. Você quer pessoas que sorriam, concordem com a cabeça e digam que você está certo, não importa o que você faça. Respirei fundo. Essa não sou mais essa pessoa. Lilian, eu. Se você quer ter um relacionamento comigo, precisa ser diferente. Você precisa me enxergar de verdade. Não como uma decepção. Não como alguém para comparar com a Vanessa. Apenas como sua filha. Eu te vejo. Não, você não tem. Nunca teve. Minha voz estava firme. Mas talvez um dia você consiga. Quando estiver pronto para tentar de verdade, você sabe onde me encontrar. Lilian, por favor. Adeus, pai. Encerrei a chamada. Dessa vez, minhas mãos não tremiam. Meu coração não batia forte. Eu simplesmente senti paz. Pela primeira vez na vida, estabeleci um limite com meu pai. E eu estava falando sério. Terça-feira, 15 de abril de 2025, 30 dias após a leitura do testamento, Margaret Collins me ligou às 9 da manhã. Está feito, disse ela. A transferência está concluída. A casa de praia é oficialmente sua. Naquela tarde, dirigi até Malibu. O trânsito estava tranquilo, o sol brilhava e, pela primeira vez em meses, abaixei os vidros do carro não porque o ar-condicionado estivesse quebrado, mas porque queria sentir a brisa do mar. Quando entrei na garagem da casa de número 1847 na Ocean View Lane, fiquei sentado no carro por um longo momento, apenas olhando para a casa. Paredes brancas, janelas do chão ao teto, a mesma varanda de madeira onde minha mãe e eu costumávamos assistir ao pôr do sol. Subi os degraus, coloquei a chave na fechadura e abri a porta. A casa cheirava a sal e a memórias. Tudo estava exatamente como eu me lembrava. A sala de estar com vista para o Pacífico, a cozinha onde minha mãe costumava fazer panquecas nas manhãs de domingo, o corredor repleto de fotos de família. Percorri os cômodos, tocando as paredes, os móveis, as cortinas. Cada canto guardava um pedaço da minha mãe. E então, no quarto dela, eu a encontrei, uma carta guardada na gaveta do criado mudo, escrita à mão. Meu nome no envelope. Minha querida Lily. Se você está lendo isto, significa que você chegou até aqui. Significa que você teve a coragem de lutar pelo que era certo. Tenho muito orgulho de você. Sempre tive orgulho de você. Não pelo que você faz ou ganha, mas por quem você é. Esta casa agora é sua. Encha-a de amor. Encha-a de risos. Encha-a com a vida que você merece. Eu te amarei para sempre. Mãe. Apertei a carta contra o peito e chorei. 6 meses depois, em outubro de 2025. Continuo sendo professora do 3º ano na escola primária Jefferson. Ainda tenho 24 alunos, ainda corrijo provas de ortografia com caneta vermelha e ainda fico até mais tarde para ajudar as crianças que precisam de atenção extra. Algumas coisas não mudaram. Continuo amando o meu trabalho. Continuo acreditando que ensinar é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Mas outras coisas são diferentes agora. A casa de praia está parcialmente alugada. A casa de hóspedes nos fundos gera uma renda passiva de $4.500 por mês. Pela primeira vez na minha vida adulta, não estou contando centavos até o dia do pagamento. Usei parte desse dinheiro para começar algo novo, o Fundo de Bolsas de Estudo Eleanor Montgomery para alunos da escola primária Jefferson que precisam de ajuda financeira para realizar seus sonhos. Já concedemos 3 bolsas de estudo, de $2.000 cada, para crianças que me lembram de mim mesma nessa idade. Crianças que se esforçam, que se importam com os outros, que merecem uma chance. Continuo morando no meu apartamento-estúdio na maior parte do tempo. A casa de praia é para os fins de semana, para as férias, para os momentos em que preciso me sentir perto da minha mãe. Eu poderia me mudar para a casa de praia permanentemente. Eu poderia vender meu Honda Civic e comprar um carro com ar-condicionado funcionando. Eu poderia mudar tudo na minha vida. Mas eis o que aprendi: a felicidade não está no que você tem. Está em saber que você tem escolhas.
Minha mãe me deu isso, não apenas a casa, mas a liberdade de decidir que tipo de vida eu quero viver. E decidi que quero ser o tipo de pessoa que ajuda os outros, o tipo de pessoa que se lembra de suas origens, o tipo de pessoa que minha mãe sempre acreditou que eu poderia ser. Meu pai ligou 3 vezes nos últimos 6 meses. A primeira ligação foi estranha, longos silêncios, frases incompletas, nenhum de nós sabendo o que dizer. O segundo foi ligeiramente melhor. A terceira, no mês passado, quase pareceu uma conversa de verdade. Ele não se desculpou. Não de verdade. Mas ele parou de tentar me convencer de que estava certo. E talvez, por agora, isso seja suficiente. Vanessa não entrou em contato de forma alguma. Soube pela tia Patrícia que ela deixou a imobiliária e se mudou para San Diego. Um novo começo, pelo visto. Espero que ela encontre o que está procurando. Às vezes, a tia Patrícia me visita na casa de praia. Sentamos na varanda, tomamos chá e conversamos sobre minha mãe. Ela me conta histórias que eu nunca tinha ouvido antes sobre minha mãe quando jovem, sobre seus sonhos, sobre a pessoa que ela era antes de se tornar esposa e mãe. Ela ficaria tão orgulhosa de você, disse-me Patrícia da última vez. Você sabe disso, não é? Eu sei. Aprendi algo importante nestes últimos 6 meses. Você pode amar sua família sem deixar que ela te machuque. Você pode perdoar sem esquecer. É possível estabelecer limites sem construir muros. Minha mãe me ensinou isso, não com palavras, mas com ações. Ela amou meu pai por 32 anos, mesmo quando ele não merecia. Mas ela também garantiu que eu estaria protegida quando ela partisse. É assim que o amor verdadeiro se parece. Estou sentada na varanda da casa de praia enquanto conto essa história para vocês. O sol está se pondo sobre o Pacífico, pintando o céu em tons de laranja, rosa e dourado, o mesmo pôr do sol que minha mãe contemplou deste mesmo lugar por mais de 30 anos. Meu pai me chamou de interesseira. Disse que eu não valia nada. Disse que eu nunca seria ninguém na vida. Mas minha mãe sabia a verdade. Ela sabia que o valor não se mede em dólares, cargos ou aparições em revistas. É medida em amor, em lealdade, em estar presente para as pessoas que importam, mesmo quando é difícil. Se você está assistindo a isso e já se sentiu ignorado pela sua família, se já foi você quem dá e dá enquanto outros levam todo o crédito, quero que você saiba de uma coisa. Seu valor não é determinado pelo fato de os outros o enxergarem ou não. Seu valor existe, quer eles o reconheçam ou não. E às vezes as pessoas que mais nos amam encontram maneiras de nos proteger, mesmo quando não estão mais aqui para fazê-lo pessoalmente. Minha mãe me deixou uma casa, mas, mais do que isso, ela me deixou a coragem de me defender, de impor limites, de saber que mereço algo melhor. E você também. Obrigado por ouvirem minha história. Se você se identificou com isso, adoraria saber sua opinião nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Há mais histórias a caminho, e eu não quero que você as perca. Até a próxima! Muito obrigada por acompanhar a história da Lily até o final. Se você já esteve em uma situação em que sua família te subestimou ou te tratou injustamente, quero que saiba que você não está sozinho, e você merece ser visto, por quem você realmente é. Se esta história te emocionou, por favor, clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo como este. E aí, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta, você já teve que enfrentar algum familiar que não acreditava em você? O que aconteceu? Eu li todos os comentários e adoraria ouvir a sua história. Confira a descrição para mais histórias como esta e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se.